paradoxalmente, curiosamente. Por quê? Porque a economia keynesiana, nos 30 anos gloriosos, tinha conseguido administrar os ciclos jubilarianos de 10 anos. E, no entanto, depois da crise, do petróleo, de 1973 para frente, a economia keynesiana não foi desmontada completamente, nem poderia ter sido desmontada completamente, mas ela sofreu um baque por conta das políticas econômicas dos governos europeus e norte-americanos. E nesse baque, os ciclos jubilarianos se apresentaram nitidamente. Eu gostaria que vocês anotassem: 1981 foi nitidamente um ano de forte crise no centro do sistema. 1991 foi fortemente um ano de crise no centro do sistema. 2001 foi um outro ano fortemente de crise no centro do sistema. Portanto, regularmente, de 10 em 10 anos, os jubilarianos se manifestaram, em grande parte, como eu estou dizendo, porque a economia keynesiana, que administrava esse ciclo, ela foi afrouxada. Mas, paradoxalmente, o final dessa fase depressiva não aconteceu até hoje. Então, ela que deveria acontecer pontualmente, para usar a expressão do Rangel, em 1996, não aconteceu até hoje. Qual o diabo da explicação possível para esse fato paradoxal? A explicação provável era aquilo que eu estava começando a dizer a respeito dos Estados Unidos. Os Estados Unidos passaram a planejar estrategicamente a economia própria, as suas relações com o exterior, as suas relações monetárias, as suas relações geopolíticas. O que é que isso significa? Significa que a abertura comercial controlada dos Estados Unidos, porque a abertura antes da crise era muito maior, os Estados Unidos estavam abertos fortemente às importações, por exemplo, de automóveis japoneses, e isso foi contingenciado, senão é claro que a indústria automobilística americana desapareceria rapidamente. Então, esse comércio que passou a ser controlado, mas o comércio internacional não foi fechado radicalmente pelos Estados Unidos, diferentemente do que aconteceu nos anos 30, a crise que atingiu a Inglaterra, atingiu todo o comércio internacional, e houve uma contração do comércio internacional, uma contração das economias nacionais. Não aconteceu desta vez. Então, a abertura controlada da economia americana garantiu um fluxo comercial que permitiu uma diminuição dos custos de reprodução da força de trabalho nos Estados Unidos, com o uso de produtos dos tigres asiáticos e ultimamente, com o uso dos produtos chineses, que barateiam enormemente os custos de produção nos Estados Unidos. Então, a mão de obra americana passou a ter uma diminuição dos seus salários, mas uma diminuição bastante, digamos, controlada, uma diminuição de 1% ao ano nesses anos de crise. Então, o comércio internacional garantiu a diminuição dos custos no centro do sistema, por conta do abastecimento, como nós estávamos dizendo, desses tigres asiáticos e, sobretudo, da China. Segundo fator, a abertura dos mercados financeiros, essa abertura que os economistas aí, mais ou menos de aluguel, chamados dos mercados emergentes, no caso dos países subdesenvolvidos, abertura do mercado da Bolsa de São Paulo, mais as ações brasileiras em Nova York, etc. Essa abertura
abertura financeira permitiu um fluxo gigantesco de dinheiro correndo para lá e para cá e, consequentemente, a lucratividade que na crise de 29 e 30 foi bloqueada enormemente, essa lucratividade foi estimulada por esse fluxo de dinheiro que significava comprar e vender moedas estrangeiras, comprar e vender papéis da dívida pública, comprar e vender ações. Consequentemente, a lucratividade não foi bloqueada tão violentamente quanto foi no período depressivo dos anos 20 e dos anos 30. E por último, por favor, e não menos importante, a ação estratégica do governo americano, da política norte-americana, permitiu uma intervenção dos bancos centrais dos Estados Unidos, o FED, e mais os bancos centrais europeus, agora um Banco Central Europeu, na verdade, e o Banco Central do Japão, permitiu essa política, nós estamos dizendo, de estratégia à escala mundial, permitiu uma coordenação dos bancos centrais no sentido de apagar a fogueira de qualquer crise que acontecesse. Então, os bancos centrais passaram a ter um papel muito mais importante, até porque não tinham papel nenhum importante, né, na crise de 29 e 30, dos anos 20 e 30, os bancos centrais não habitavam nada, né? A operação era uma operação muito mais espontânea. A presença, portanto, ativa dos bancos centrais dos Estados Unidos, da Europa e do Japão garantiram a não proliferação, a não multiplicação das crises. Então, a crise do México, por exemplo, foi bancada pelos Estados Unidos. O FED, né, injetou 40 bilhões de dólares no México em 1994, e claro que isso significou endividamento maior do México, mas contingenciou a crise, assim como posteriormente, né, na chamada crise dos países asiáticos, que era uma crise financeira, não era uma crise de que a economia não ia bem, né? Era uma crise de superprodução, mas era uma crise também de... Então, a crise do México, por exemplo, foi bancada pelos Estados Unidos. O FED, né, injetou 40 bilhões de dólares no México em 1994, e claro que isso significou endividamento maior do México, mas contingenciou a crise, assim como posteriormente, né, na chamada crise dos países asiáticos, que era uma crise financeira, não era uma crise de que a economia não ia bem, né? Era uma crise de superprodução, mas era uma crise também de